Se você vai prestar o concurso da PM Bahia ou Corpo de Bombeiros da Bahia, cara, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua aprovação ou não. A gente vai calcular aqui, cara, o tempo de prova e eu vou te explicar por que isso é importante. Gente, isso daqui é extremamente fundamental, cara. Se você não souber disso, você vai passar tanto aperto nessa prova, mas tanto aperto, que você vai ficar tão ansioso na hora, cara. Eu não tô profetizando isso não, mas você vai ficar tão ansioso, velho, que corre o risco de você passar uma grande decepção nessa prova. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Gente, o edital fala isso, tá? São 80 questões para 5 horas, beleza. 5 horas significa que são 80 questões para 300 minutos, tá? Só que não são 80 questões. São 80 questões de A a E. Ou seja, eu tenho 5 alternativas. Significa que eu tenho 80 letras S a mais que eu tenho que ler. Isso é muito mais coisa, né? Somado a isso, cara, eu tenho 2 questões abertas. Ou seja, são 80 questões fechadas de AE, mais 2 questões abertas para 300 minutos. Como que eu calculo o tempo de questão, né? De minuto por questão. Eu tiro desses 300 minutos, sempre eu tiro 30 minutos para quê? Para poder passar o gabarito, para poder fazer uma oração no início da prova, para poder levantar, ir no banheiro, para poder fazer um lanche, para poder tomar uma água, para poder dar uma espairecida, uma descansada, porque a prova é muito grande, né? 80 questões mais 2 abertas, né? Então, eu sempre tiro 30 minutos para reservar para isso, inclusive passar o gabarito. Beleza. Então, sobraram aqui, cara, 270 minutos. Só que como eu tenho prova aberta, eu tenho que tirar 60 minutos para a prova aberta. Ah, Luiz, mas eu não vou utilizar 60 minutos. Não tem problema, cara. Tira 60 minutos. Porque se você precisar de usar, você vai utilizar. Porque são 2 questões abertas, cara, de 10 a 15 linhas que você tem que escrever, que é muita coisa, velho. Não é tão simples assim, tá? Então sobram, na verdade, 210 minutos para 80 questões de A a E, mais 2 questões abertas. Calculando 210 dividido por 80, dá mais ou menos 2 minutos 35 segundos por questão. Cara, para tudo, velho. Cara, você não tem noção. Quem é concurseiro sabe, mas você não tem noção, cara, o tanto que isso é rápido. É questão pra caramba, cara. É muita questão pra pouco tempo. Você tem que saber disso. Porque quando você já sabe disso, você já chega preparado e com estratégia correta para você poder fazer essa prova. Quando você sabe que são 2 minutos e 35 segundos mais ou menos por questão, você chega muito preparado, você chega já assim, sabendo que tem muita questão para pouco tempo. Então, o intuito desse vídeo é te informar, cara, que essa prova não é brincadeira. É questão pra caramba, com 2 questões abertas e somente 2 minutos e 35 por questão. 2 minutos e 35 por questão fechada. Porque o tempo de questão aberta, você já tirou ali, são 60 minutos. Ah, Luiz, mas eu resolvi em 50. Beleza, você tem 10 minutos a mais, que vai te ajudar. Vai aumentar um pouquinho aqui os segundos, tá ótimo. Mas você tem que saber disso, por quê? Porque você tem que treinar o seu tempo de prova antes desse concurso. Ou no mínimo, Luiz, não conseguir treinar, cara, mas pelo menos você já chega na hora da prova sabendo que você tem pouco tempo, que daí você precisa aplicar uma estratégia correta de fazer prova para você poder saber exatamente como lidar com isso. Você tem que saber exatamente por onde que você começa a prova, você tem que saber exatamente como que você resolve as questões, e não é brincadeira não, tá, cara? Instituto OCP é questão difícil, questão grande e complexa. Você tem que saber, você tem que ter uma estratégia muito bem configurada de fazer prova. E se você quer que eu te explico como que você cria uma estratégia ou qual estratégia que eu acho que você tem que criar para poder aplicar na hora dessa prova, deixa nos comentários aqui que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Se eu tiver um comentário, pelo menos um, dizendo, Luiz, eu quero estratégia de fazer prova, eu vou gravar esse vídeo para vocês. Porque isso daqui, cara, é extremamente rápido, é um absurdo de rápido. E quem não assistiu esse vídeo e nem criou uma estratégia, pode ter certeza, você vai falar pra mim, depois você manda recado, tá? Depois você volta nesse vídeo e comenta, cara, meu colega não criou estratégia nenhuma, o cara teve que chutar as últimas 10 questões. Isso não pode acontecer com você. Você não pode chutar a questão por falta de tempo. Se você tiver uma estratégia correta para fazer prova, você não chuta a questão por falta de tempo. Comenta aí que eu vou gravar pra vocês. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!